O Sport venceu o Vitória por 3-0, ponto. Fez o dever, mas encontrou muitas dificuldades. E isso vai acontecer, hein? O Sport não teve um meia que conduzisse o time, que enxergasse o jogo, que fizesse os alas passarem, principalmente o lado direito, onde a gente sabe que não sai nada ali com o Matheus Alexandre. Aliás, o Max Alves e o Matheus Alexandre, para mim, foram os piores em campo. E o Max Alves não é aquele jogador que cria, o jogador que consegue desarmar o sistema de defesa, o meio-campo ali na base da entrada da área. E aí o Sport ficou jogando sempre com o Filipinho, que para mim foi o melhor jogador em campo. E depois, no segundo tempo, o próprio Zé do gol, né, o Zé Roberto, apareceu como jogador de meio campo, porque o Roger enxergou, não tinha alguém para criar jogadas. Ele tirou o Max e colocou o Zé Roberto. E aí as oportunidades apareceram, né? Veio o gol na falha do goleiro da equipe do Vitória, o Diego. Depois um gol contra e um gol do cara que tem comprometimento com o time, que é o Marcelo Aju, zagueiro da base. Aliás, para mim, ele e o Filipinho são destaques. A gente não sabe ainda nada sobre o Rausch. O goleiro não foi testado. Também o Zé Gabriel, que foi o jogador que veio para ser o volantão. Mas o que importa é que o Sport venceu, galera. E vai caminhando para passar direto para as semifinais do Campeonato Pernambucano de Futebol. Mas precisa melhorar muito ainda. A gente sabe que os reforços estão chegando, mas precisa melhorar muito ainda esse time do técnico Roger Silva. Uma coisa é fato, o Sport teve posse de bola, mas jogava para um lado, jogava para o outro, não conseguia furar o bloqueio. E muitas equipes vão jogar assim, cara. O Sport tem que saber que tem que ter um meia para poder girar para um lado, para o outro, aparecer, receber essa bola, conduzir, se for o caso, driblar alguém para aparecer espaço. Tem que fazer isso, cara, porque senão vai sofrer bastante com alguns adversários. E olha que o Sport só conseguiu realmente, né? O Sport fez um gol na falha do goleiro Diego, como eu falei, mas depois o Sport conseguiu espaço quando teve a expulsão do Paulo Ricardo. Expulsão justa, que não era nem para o segundo cartão amarelo, era para o vermelho direto, porque ele entrou pisando o jogador Filipinho da equipe do Sport. A partir dali, criou um pouco mais de espaço, mas nem tanto, porque o técnico Eudes Pedro, da equipe do Vitória, fechou mais ainda a equipe de Vitória de Santo Antão. Acho que a pergunta que o torcedor do Sport vai fazer, o Sport já pode ser considerado favorito? Ainda não, tá? Vai ter um jogo muito difícil contra a equipe do Maguari na próxima quarta-feira, e aí sim a gente já vai ver um teste que vai exigir um pouco mais, né, do time do Sport, para a gente ver se realmente o sistema de marcação, o sistema de defesa, o goleiro, tá, que precisa saber se realmente é um goleiro que passa confiança, enfim, isso vai acontecer. E também acho que no clássico contra o Santa, no próximo sábado, de hoje a 8, na Ilha do Retiro, no Clássico das Multidões. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta. Sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein, galera? Só se divertir, tá? Dá uma olhadinha aqui nos melhores momentos do jogo. Na verdade, foram poucos porque o jogo ficou muito travado no meio campo e as chances que a equipe do Sport teve foram poucas, porque o Vitória teve uma marcação eficiente no meio campo. No começo do jogo teve essa falha da zaga e aí o Gustavo Coutinho recebe, mais bate em cima do goleiro. O Sport tenta alguma jogada, né? Essa aí foi com o Zé Gabriel, que ele tenta o chute, ele dá a cavadinha, avança, né? E aí chuta em cima do zagueiro, no primeiro tempo. O time do Sport tenta pelo lado, mas esse lado não funciona muito, né? O Matheus Alexandre ainda cruza e o Gustavo
Maia chuta em cima do goleiro. E vem um gol, a falha do goleiro. Filipinho, ó, vê a entrada do Gustavo Coutinho, ele faz o cabeceio e faz o gol. Primeiro da equipe do Sport sobre o Vitória, Gustavo Coutinho. Acho que tá ficando, né? Tá de bem com o torcedor do Sport. O torcedor do Sport gosta do Coutinho. O Sport tenta essa jogada, né? O Barleta acerta o cantinho da trave ali. O Sport pressiona aí. Tava 1-0. Aí tem a expulsão, né? O jogador pisou em cima do tornozelo do Filipinho, o Paulo Ricardo, e o árbitro então dá o cartão amarelo, o segundo amarelo e o vermelho. O Vitória fica a partir daí com um jogador a menos, tá? Paulo Ricardo então expulso. E aí, mesmo assim, o Vitória ele trava o sistema de defesa ali, e o Sport tenta dificuldade, mas vem um gol. O gol contra do Léo Gaúcho, e ele tenta cortar e empurra para o gol. O gol da equipe do Sport, o segundo, 2-0 para o Leão, com um jogo com muita dificuldade para o Sport conseguir abrir o espaço, né, para conseguir os gols. E aí vem essa jogada, né, cavadinha, o chute, primeiro chute e o segundo chute do Marcelo Aju, que faz o terceiro gol da equipe do Sport, 3-0 para o Leão, em cima da equipe do Vitória. 3-0, acho que mostra a persistência do time, mostra que o time não desistiu, mas que encontrou dificuldades. E o Roger, eu acho que ele leu bem o jogo, tá? Eu vou falar aqui que ele leu bastante o jogo, porque ele foi na principal peça, que era o meio-campo, tira o Max, coloca o Zé do gol. E aí essa mudança mudou um pouco mais o comportamento do Sport, entrou muito bem o Zé do gol. O time do Sport com o Rausch, né, com o Matheus Alexandre, o Marcelo Aju, o Ramon Menezes e o Filipinho, o Zé Gabriel, depois o Iago Felipe, que foi contratado recentemente, que entrou quando o Sport teve um jogador a mais, abdicado um volantão para jogar com mais um meio, o Iago Felipe, que ainda não dá para avaliar. Pedro Martins, Max, depois Zé Roberto, Gustavo Maia, depois Micael, Barleta, depois Marlon Douglas, Gustavo Coutinho, depois Lipão. Eu não tiraria o Barleta, tá, galera? Eu acho que o Barleta, ele é um cara muito participativo no jogo, é um cara que rende muito, tá? E com a entrada do Zé Roberto, poderia ter mais opções com o próprio Gustavo Coutinho, o Zé Roberto e o Barleta. A Barleta saiu a entrada do Marlon Douglas, que até agora também não mostrou nada. O time do Vitória com o Diego, falhou no primeiro gol, mas pegou muita bola, hein? Douglas Nunes, depois Cláudio Caçarrata, Léo Gaúcho, que fez o gol contra, Ítalo Rogério e Diego Aragão, Elivelton, Everton, Ageu, depois Lucas Chiquinho, que é filho do nosso querido Chiquinho, um dos grandes jogadores da história do Sport, grande Chiquinho, Paulo Ricardo, Gabriel Pires, depois Pedro Maicon, Tomás Dias, Alan Pires e Natan, depois Bruninho, técnico Eudes Pedro. O técnico Eudes Pedro viu o jogo do Sport contra o Decisão, e aí ele armou um sistema de marcação muito forte. Tanto é que o Pedro Maicon é titular, mas ficou no banco. Quer dizer, por quê? Porque ele quis fechar a casinha, armar ali um contra-ataque, armou um contra-ataque, né, uns lances da equipe do Vitória. O árbitro Michelangelo Almeida Júnior, bem no jogo, Túlio Ribeiro Caldas, Marcílio Ferreira da Silva, os assistentes, e o Thiago William Melo, o quarto árbitro. O público foi que me decepcionou, galera. 6.748. Pela vitória de 5-0, pelos movimentos nas redes sociais, eu pensei que a torcida ia lotar a ilha, pelo menos ia um público acima de 10 mil. Eu imaginava isso, mas 6.748 torcedores para uma renda de R$ 193.625. Vitória do Sport, 3-0. O Sport fez o dever de casa. Agora tem um jogo muito difícil contra o Maguari. Eu considero o Maguari um dos times que vai brigar ali nas semifinais. Aliás, nas semifinais, nas quartas de final. E depois tem um clássico no sábado contra o Santa Cruz. A gente vai ver esse time do Roger. Mas o Roger, eu acho que ele lê bem o jogo, tá? A escalação tinha que ser aquela mesmo, porque muita gente ainda está chegando, né, não tem ainda um time pronto. E ele está tentando descobrir qual time, fazendo um novo Sport, quer dizer, uma nova cara do time do Sport. E, ao mesmo tempo, essa reformulação ela passa por
situações como essa, né? De dificuldade para poder vencer, para poder furar o bloqueio, para poder fazer um gol. E é assim. Futebol é dessa maneira. Você tem que achar essas oportunidades. E aí, com um meia de qualidade, você descobre o espaço. Às vezes, no X1, você já tira um marcador, você já coloca no ponto futuro para alguém que vai chegar. E o Max não fez isso, tá? O Max se escondeu muito do jogo, não teve essa visão para poder fazer o diferente. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Comenta aqui embaixo, por favor. Marca todo mundo aí. Dá o like, dá o joinha, se inscreve e fala para todo mundo do nosso canal. youtube.com/Roberto Nascimento TV. Muito obrigado, um grande abraço. Fica na paz de Deus. Valeu, tchau pessoal.